Paciência e o autocontrole não é algo que a gente vai ter 100% e sempre. É impossível a gente conseguir esse equilíbrio constante todo o tempo. É uma habilidade que você vai adquirindo, que você vai aprendendo a desenvolver, mas não é que você vai conseguir desempenhar essa habilidade sempre. Ou você vai ser sempre a pessoa mais calma, você sempre vai manter o equilíbrio. Então, não é bem assim, tá? Então, não crie expectativas de que você não vai mostrar sua vulnerabilidade. Ou seja, que você vai ter um dia que você não vai estar legal, que você pode extrapolar. E aí, nesses momentos que isso acontecer, né? Você vai ser humilde o suficiente, espero eu, de pedir desculpas, de pensar numa próxima vez o que você poderia fazer, o que você pode mudar, o que você pode tentar numa próxima vez, tá? Mas uma pessoa que consegue manter esse equilíbrio na grande maioria das vezes, na maior parte do tempo, é uma pessoa que vai se tornar muito mais serena, muito mais tranquila, né, nos desafios, tanto em aspectos tanto dessa saúde desse sujeito, saúde mental desse sujeito, né? Porque quanto mais um adulto se estressa, vive estressado, vive com a cabeça cheia e brigando, isso vai virando uma bola de neve, isso atrapalha a sua saúde mental e também na questão física, porque a nossa saúde, por mais que exista uma saúde mental e uma saúde física, elas são entrelaçadas, não tem como a gente dividir e dizer isso daqui é só saúde mental, isso daqui é só saúde física. Elas andam juntas. Se a sua saúde mental não vai bem, a sua saúde física também vai ser comprometida e vice-versa. Por isso que é tão importante a gente conseguir, né, trabalhar também aspectos da nossa saúde mental que de alguma forma nos possibilite a enfrentar de forma mais assertiva esses momentos desafiadores que no caso que a gente está falando aqui são os desafios na infância e que realmente é um dos grandes desafios de um educador, de um pai, de uma mãe é lidar com, né, os comportamentos, lidar, entender um pouco que essa criança está reagindo daquela forma e às vezes esses pais que estão muito cansados acabam descontando nessa criança. Depois que esses pais percebem que descontaram, que não foi legal, né, e se sentem culpados, aí entra um outro ciclo, que é o ciclo da culpa, e você vai se sentir o pior pai, a pior mãe do universo, porque você fez isso. O nosso autocontrole está bem relacionado a aspectos fisiológicos. Nós temos alguns mecanismos fisiológicos mesmo, a gente não está falando de um cérebro que ele vai reagir de acordo com as circunstâncias que a gente interage com o meio, né? Então, se nós estamos cansados mentalmente ou fisicamente, o nosso cérebro pode agir tem uma tendência de agir de uma forma. Se nós não estamos bem emocionalmente, o nosso cérebro também tende a agir de uma forma. Existe uma inclinação do nosso cérebro reagir a determinados comandos de acordo com o que a gente está vivendo ou, né, passando naquele ambiente. Nós temos, eu vou falar grosso modo, porque neurociência não é só isso, entende? Mas para ficar mais didático, mas a grosso modo, nós temos uma parte do cérebro que ela é mais racional, que é do córtex pré-frontal, que é responsável pelo nosso autocontrole, pela nossa racionalidade, onde a gente consegue pensar antes de agir, né, buscar estratégias, buscar caminhos. E tem uma outra área, né, que é a parte do sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções e que é a parte menos desenvolvida, digamos assim. Ela é mais instintiva, ela é muito mais do agir. Então, ela é responsável para liberar, né, as nossas emoções, digamos assim. Quando a gente sente raiva, o nosso sistema límbico ele vai liberar raiva. Se a gente se sente triste, aí o sistema límbico, que é a parte do nosso cérebro, libera a emoção da tristeza, certo? Estou falando bem a grosso modo para ficar mais fácil essa compreensão. E a nossa parte racional, esse nosso córtex pré-frontal, ele fica responsável de gerenciar essas emoções, ou seja, equilibrar, digamos assim. Quando nós passamos por alguma emoção, uma raiva, uma tristeza, uma frustração, a gente vai ser bombardeado por essa emoção, o nosso corpo, né, ele vai receber os comandos, ó, você está em perigo,
né? Ou seja, você fique com medo porque você está em perigo. E aí vai liberar o medo, né? Ou você está passando por uma situação que está sendo muito frustrante para você. Isso pode gerar um sentimento de raiva. E aí o seu sistema límbico vai liberar essa emoção. E quando você não consegue gerenciar essas emoções, isso, né, que aí você utilizar essa parte do cérebro que é o córtex pré-frontal, né, essa parte racional, quando você não consegue utilizar e gerenciar suas emoções, você tem as reações que depois você se arrepende, aquelas reações impulsivas. Ou seja, você deixa o sistema límbico dominar o seu corpo, né? Ele vai dar conta e ele vai literalmente dominar mesmo totalmente, você vai perder o seu autocontrole, que é isso que acontece com as crianças do mesmo jeito. Só que com as crianças, a gente entende, e com as crianças é um processo um pouco diferente dos adultos, é que o cérebro dela ainda não é tão desenvolvido quanto o nosso. Ou seja, nós, teoricamente, teríamos uma maior capacidade de autocontrole, de gerenciamento das emoções do que uma criança. Agora, se, por exemplo, você é um adulto que não tem inteligência emocional ou você não foi estimulado desde a infância a gerenciar essas emoções, é muito provável que você exploda muito mais, que você tenha pouco autocontrole, que você tenha menos paciência de lidar com seu filho. Então, a forma como você gerencia as emoções tem uma total influência na forma como você lida com os desafios na infância.